Idosa brasileira morre em Massachusetts após ser encontrada em estado de abandono. Começa julgamento de brasileiro preso em operação internacional de tráfico de drogas. Novo pacote fiscal do governo brasileiro eleva o valor do dólar a patamar histórico. Aumenta o número de brasileiros com ensino qualificado vindo para os Estados Unidos. E você vai conhecer a cantora brasileira que anda ganhando os holofotes aqui no país. Fechei meu olho, parecia assim, um sonho. Eu não acreditei. Olá, boa noite. Boa noite. Uma história chocante de negligência surpreendeu a comunidade brasileira em Brockton, Massachusetts e virou caso de polícia. Uma brasileira de 79 anos morreu depois de ter sido encontrada em estado lastimável de abandono e falta de higiene. Dinorá Cardoso, de 79 anos, estava sob os cuidados de familiares e de uma cuidadora, mas foi encontrada em situação de abandono, com a pele grudada em um colchão infestado de baratas, percevejos e excrementos. A brasileira chegou a ser levada para o hospital, onde passou por umas cirurgias pressas, mas a idosa não resistiu às complicações e morreu 2 dias depois. A polícia abriu uma investigação para apurar as responsabilidades do caso. A filha da brasileira, Eva Fontes Cardoso, de 53 anos, a neta Kayla Cardoso, de 31 anos, e a enfermeira estão sendo formalmente acusadas por homicídio culposo, negligência, furto e fraude. Muito triste e muito desumano essa negligência que cometeram contra essa senhora. Mais chocante ainda, que estava envolvido um membro da família dela. A neta dela está entre as 3 acusadas de terem cometido este crime. Mas as 3 acusadas, então, estão recebendo várias acusações criminais que não incluem apenas o homicídio culposo, mas também furto, negligência por parte de quem tinha a obrigação de dar cuidado, que é a negligência do caretaker, e também fraude contra o sistema público de saúde daqui, pois essas 3 recebiam dinheiro do Medicaid, que era justamente o dinheiro para elas cuidarem dessa senhora. E, obviamente, não houve cuidado nenhum, muito pelo contrário, o que houve foi uma crueldade, foi uma tortura o que cometeram contra essa senhora. E eu acho que 35 anos de sentença máxima, na verdade, é pouco perante a barbaridade que cometeram. O setor de remoções da imigração norte-americana anunciou que deportou aqui dos Estados Unidos um brasileiro procurado por estupro no nosso país. As autoridades não divulgaram foto do detido, apenas informaram que ele se chama Guilherme Rodrigues Silva Rocha. Ele foi condenado no Brasil e depois fugiu aqui para os Estados Unidos. Ele entrou no país pela fronteira sul em junho de 2022 e desde então vivia ilegalmente no estado de Maryland, onde acabou sendo preso na cidade de Salisbury. Começou o julgamento de um brasileiro que foi preso junto com outros 4 traficantes em Guiné-Bissau, na África. Eles são acusados de contrabando de toneladas de drogas para diferentes países. Eles foram desmascarados e presos depois de uma investigação conjunta das polícias dos Estados Unidos, Portugal e Colômbia. O Brasil colaborou cedendo informações do prisioneiro. O advogado mato-grossense Marlos Alberto de Paula Balcaçar e outros 4 traficantes do México, Colômbia e Equador foram presos em setembro. Os policiais descobriram no avião do grupo 2,6 toneladas de cocaína, que seriam levados para diferentes países do mundo. A prisão deles foi resultado da ação internacional chamada Landing, que demorou meses e uniu os policiais de vários países. Agora, o grupo começou a ser julgado com provas recolhidas pela operação conjunta das agências. Eles são acusados de tráfico internacional, formação de quadrilha e pouso ilegal no aeroporto da África. A Justiça de Guiné-Bissau não divulgou as penas possíveis. Segundo os especialistas, essa região no oeste da África, onde fica Guiné-Bissau, vem se tornando um ponto estratégico para os traficantes de drogas. Por isso, está na mira das polícias de diversos países. O dólar atingiu pela primeira vez na história o valor de R$ 6,00 e surpreendeu muita gente. Essa alta foi motivada pelo novo pacote fiscal apresentado pelo governo Lula. A reação do mercado brasileiro não foi positiva ao anúncio de isenção de impostos para quem ganha até R$ 5.000 por mês e também de cortes de gastos federais. O resultado foi a disparada do dólar frente ao real. Só neste ano, a moeda brasileira já desvalorizou 18,86%. A notícia do dólar alto acabou agravando
agradando os brasileiros que moram no exterior e que aumentaram as quantias enviadas para o Brasil. A última vez que o dólar subiu tanto assim foi em 2020, no início da pandemia de Covid-19. A seguir, ICE quer ampliar centros de detenção e deportação de imigrantes em New Jersey. E tem reportagem sobre o aumento de brasileiros com ensino superior vindo para os Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Um novo estudo revelou o perfil dos brasileiros qualificados que vêm parar nos Estados Unidos e são contratados por empresas americanas. Esses profissionais preenchem vagas estratégicas e carentes aqui no território, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. Os brasileiros qualificados mais procurados pelas empresas norte-americanas são das áreas estratégicas, como administração, engenharia elétrica ou eletrônica, ciência da computação, engenharia mecânica e direito. Os dados revelados no novo levantamento da AG Immigration apontam que entre 2021 e 2023, mais de 3,5 mil brasileiros desses setores foram contratados por empresas americanas. A maioria tem visto EB3, que garante Green Card, e são formados em universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. As profissões ligadas a áreas da ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas são consideradas de grande relevância para os Estados Unidos porque estão diretamente ligadas à capacidade que o país tem de desenvolver ciência de ponta e novas tecnologias, o que o mantém competitivo no cenário global em relação a nações como China, Canadá e também a União Europeia, que investem pesadamente na atração de profissionais dessas áreas. Essa fuga de cérebros do Brasil acontece por causa dos cargos e salários altos que são oferecidos nos Estados Unidos, valorizando os profissionais com promessas de carreira e crescimento. Os dados apontam que o número de pessoas com um título universitário que migraram para cá triplicou dos anos 80 e 90 para os anos 2000. E a tendência é que continue a crescer. Hoje em dia, os imigrantes com nível superior compõem cerca de 17% dos milhões de adultos nos Estados Unidos com uma profissão. O levantamento revelou ainda que o Brasil é um dos países que mais envia estudantes para universidades americanas e que são, na maioria das vezes, aproveitados de forma rápida no mercado de trabalho. Como o brasileiro tem uma formação técnica e superior de alta qualidade, reconhecida no mundo todo, e tem formado quantidades recordes de tecnólogos, bacharéis, mestres e doutores, eles acabam tendo o caminho facilitado para ir para os Estados Unidos. Em 2023, o governo americano emitiu mais de 28 mil Green Card para cidadãos brasileiros. Foi o maior volume da história. A Polícia de Imigração anunciou que vai ampliar os centros de detenção e deportação de imigrantes em New Jersey. A ideia preocupou a comunidade estrangeira, principalmente dos brasileiros que vivem nessa região. O ICE quer aumentar os espaços para receber em cada um dos dois centros um número extra de 600 imigrantes. Hoje, os dois locais juntos recebem 1.300 pessoas. A União Americana pelas Liberdades Civis criticou a iniciativa de expandir os espaços, citando condições precárias. Em 2021, esses locais foram alvo de processos por falta de higiene básica e segurança, além de denúncias de abuso sexual e roubos. Esse projeto da Polícia de Imigração deve enfrentar barreiras legais. Uma lei estadual de 3 anos proíbe prisões públicas e privadas da região de expandirem ou firmarem novos contratos com o ICE. New Jersey, que abriga hoje aproximadamente 440 mil imigrantes indocumentados, teme que essa expansão de centros amplie também as políticas de detenção na região. No Oriente Médio, 3 dias depois da trégua entrar em vigor entre Israel e Hezbollah, os dois lados trocaram acusações de violação de acordo. Apesar de estremecido, o tratado segue em vigor. Hoje, a população dos dois lados da fronteira foi alertada para riscos de bombas não detonadas nas áreas alvo de fogo cruzado. O Matias Brotero tem as informações.
O porta-voz do exército israelense emitiu um novo aviso dizendo que, por questões de segurança, moradores do sul do Líbano ainda não podem voltar às casas. O aviso acontece em meio à troca de acusações sobre violações no acordo de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hezbollah. Hoje, o exército israelense realizou um novo ataque contra o que disse ser um lançador de foguetes móvel dos terroristas que estariam violando os termos do acordo. O chefe do Comando do Norte de Israel disse que as tropas estão preparadas para voltar ao combate se o Hezbollah descumprir com os termos. Em meio aos ataques, o chefe do Hezbollah se comprometeu a coordenar a implementação do acordo com o exército libanês. Hoje, um terrorista abriu fogo contra um ônibus próximo a um assentamento israelense na Cisjordânia. Ao menos 8 pessoas ficaram feridas. O homem foi morto numa troca de tiros. Terroristas do Hamas reivindicaram o ataque. Uma delegação do Hamas chegará ao Egito neste sábado em meio a discussões sobre um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, tem reportagem com dicas para a Cyber Monday. E a gente chama atenção para os desperdícios de alimentos no Thanksgiving. Estima-se que neste ano foram 316 milhões de libras. Hoje é Black Friday e segunda a Cyber Monday, o dia das grandes promoções online e a expectativa de gastos recordes. Uma pesquisa estima que mais de 183 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos estão esperando essa data para gastar. Cyber 5 para uns, Cyber Week para outros. O período de compras de 5 dias entre o Thanksgiving e a Cyber Monday é tão importante para o varejo americano que ganhou até nome próprio. Além de uma designação só sua, a data carrega ainda a expectativa do mercado. De acordo com o eMarketer, o Cyber 5 deste ano deve movimentar mais de 41 bilhões de dólares, um aumento de 5,6% em relação ao ano passado. Ainda segundo a agência, tudo indica que a Cyber Monday vai destronar novamente a Black Friday e se consagrar como a principal data da temporada, movimentando quase 14 bilhões de dólares. Focada em promoções no e-commerce, essa é uma excelente oportunidade para bons negócios, mas também para golpistas. Um levantamento da Nord Lawyer apontou que nesta temporada de compras, o número de fraudes dispara 22% e em 61% dos casos, os crimes resultam em prejuízo para o consumidor. Tem algumas coisas muito simples que é possível fazer para identificar golpes que vem principalmente em SMS, de promoções. A primeira delas é olhar a URL que está vindo. Muitas vezes, tanto o número não é um número oficial de quem está mandando a promoção. Então isso daí dá para ser pesquisado na internet e você consegue ver que não é um número oficial. Tanto a URL que vem normalmente para clicar é uma URL que não é do site oficial. Apesar das diversas formas de golpes, os especialistas reforçam que as compras online são geralmente bastante seguras e os navegadores têm ferramentas para alertar os usuários de transações suspeitas ou pouco confiáveis. Mas mesmo quando o assunto não é dinheiro, os consumidores precisam ficar espertos, afinal, os seus dados não têm preço. Uma outra coisa que é muito importante, isso independente de Black Friday ou promoções por WhatsApp, é sempre ler a política de privacidade dos sites e entender o uso de dados. Mais da metade das calorias consumidas pelos adultos que vivem nos Estados Unidos vem de um tipo péssimo de alimento, os ultraprocessados. Essa descoberta choca a comunidade médica, já que esses alimentos estão ligados a uma grande variedade de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, obesidade e diabetes. Em uma pesquisa inédita, cientistas norte-americanos estão desvendando ainda mais os impactos dos ultraprocessados no corpo humano. Já faz um mês que Sam Sirisata está vivendo neste quarto de um hospital no National Institute of Health. O jovem é voluntário do estudo que diariamente analisa sua saúde através de exames de sangue, respiração e do microbioma intestinal.
Tudo para entender melhor como a nossa saúde é afetada por cada alimento que consumimos, incluindo os ultraprocessados, aqueles que são cheios de ingredientes manipulados com aditivos, corantes, conservantes, flavorizantes, químicos nada naturais. E é exatamente por conterem açúcares e gorduras em excesso que eles são mais aditivos, capazes de provocar compulsão alimentar, gerando ganho de peso e problemas de saúde. What we often think of as junk foods probably captures a big chunk of the ultra-processed foods. O pesquisador-chefe do estudo, Dr. Kevin Hall, diz: a maioria das junk foods são alimentos ultraprocessados, mas há coisas que as pessoas ficariam surpresas por também estarem nessa categoria, como os pães integrais, tudo por causa da forma como são fabricados. O médico explica que esses alimentos são consumidos em excesso por vários motivos, como sua densidade energética ou quantas calorias há em cada grama de alimento, e sua hiperpalatabilidade, quando os alimentos contêm exatamente as combinações certas de sal, açúcar, gordura e carboidratos para nos fazer comer eles mais do que deveríamos. No estudo feito no hospital, o paciente voluntário consome por dia um total de 6.000 calorias. E cada semana tem uma dieta diferente, variando entre minimamente processada e ultraprocessada. So you can see that these are all foods that they're ultra processed. Ao entender como moldamos a nossa saúde metabólica, esperamos melhorar o suprimento de alimentos no futuro, diz o médico. E se você quer uma boa dica para melhorar o que bota no carrinho no mercado, veja a lista dos ingredientes de um produto e sempre dê preferência para aqueles que têm menos itens. Um estudo apontou um novo e surpreendente benefício dos remédios populares que ajudam as pessoas a perder peso. Eles estão mudando os hábitos alimentares dos consumidores e afastando as pessoas dos alimentos que são considerados ultraprocessados. Os cientistas disseram que tanto o Ozempic quanto o Mounjaro e outros injetáveis deram positivo para essa mudança de comportamento. Nos supermercados, por exemplo, o grupo que usa essas drogas dietéticas não sente mais vontade de comer junk food. Quase 90% dos analisados trocaram comidas ultraprocessadas e doces por frutas saladas, proteínas e sucos. Os voluntários analisados dizem que não conseguem mais comer esses produtos prontos e também feitos de forma rápida porque passam mal. Os remédios injetáveis imitam um hormônio natural do corpo que retarda a digestão e sinaliza a saciedade ao cérebro. Hoje, cerca de 7 milhões de pessoas tomam esses remédios de semaglutida e a estimativa é que até 2035 esse número aumente para 24 milhões de pessoas. Os estudiosos dizem que todos os usuários têm possibilidade de mudar o comportamento alimentar, o que pode colocar em xeque a indústria do junk food no futuro. E por falar em comida, no feriado de Ação de Graças, todo mundo cozinhou muito para reunir a família e amigos e, claro, acabou sobrando parte da ceia. As estimativas de desperdício para esse Thanksgiving são de 317 milhões de libras de alimentos, uma quantidade suficiente para alimentar todas as pessoas em segurança alimentar aqui no país e ainda sobrar. A organização sem fins lucrativos ReFed fez um levantamento da quantidade de comida que vai ser desperdiçada neste feriado, que é considerado um dos mais importantes nos Estados Unidos. Eles descobriram que mais de 316 milhões de libras de alimentos, incluindo peru, purê de batata e outros acompanhamentos, devem ir parar no lixo neste ano. Isso equivale a 500 milhões de dólares jogados fora. O grupo diz que essa quantidade de comida desperdiçada seria suficiente para alimentar cada pessoa em insegurança alimentar aqui nos Estados Unidos por pelo menos 5 vezes seguidas. A ONG diz que o estudo é para conscientizar as pessoas sobre o excesso de comida que vai parar na lata de lixo todo ano e fazer com que as famílias pensem em economia no bolso e na mesa para as próximas festas de final de ano. Entre as ideias sugeridas pela ReFed está a escolha de pratos menores para familiares e amigos e com menos variedade de alimentos. Isso vai fazer bem para a saúde física, financeira e para o mundo. Depois do intervalo, tem as informações sobre a frente fria que vai derrubar as temperaturas aqui no país. E tem todos os detalhes da final da Libertadores com 2 times brasileiros. Tem grande expectativa das torcidas. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida.
Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O feriado de Ação de Graças deu início a uma sequência de queda de temperaturas aqui no país e o friozinho vai avançar pelo final de semana. A previsão é de que no meio da semana que vem, todos os estados estarão sob uma frente fria, até mesmo a Flórida, que pode registrar entre 8 e 10 graus Celsius. De modo geral, o Centro Nacional de Meteorologia estima que as temperaturas ficarão entre 10 e 25 graus abaixo do normal para o começo de dezembro. Em grande parte das planícies do norte e do centro-oeste superior do mapa, já terá temperatura abaixo de zero e, claro, com isso, tem previsão de bastante neve. Com isso, no começo de dezembro, essa frente fria vai deixar o país com sensações térmicas mais baixas desde fevereiro. E a gente já vai mostrar para vocês no mapa da previsão do tempo que já tem temperatura baixando. Olha só, Boston com mínima de 29, previsão para o final de semana. Washington menos ainda, 28. Em Norfolk faz 14 graus Fahrenheit de mínima. Na Flórida, a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva ao longo do fim de semana em Miami. Em New Orleans, máxima de 60 e bastante sol na previsão. Houston, tempo encoberto com mínima de 47. Brownsville, o sol nem dá as caras por lá com mínima de 61, máxima de 68. El Paso, sol entre nuvens, mínima de 42, máxima de 66. Albuquerque, a mínima é de 29, gente, e sol entre nuvens também, bastante frio nessa área. Phoenix, a mínima já é de 52, máxima de 78. Los Angeles, tempo encoberto. Las Vegas, sol entre nuvens também. E em São Francisco, sol entre nuvens com mínima de 44 graus, máxima de 59. E os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, sobretudo os mineiros e os cariocas, estão ansiosos para amanhã, quando rola a decisão da Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo vão disputar a taça na Argentina, de onde o Bruno Piscinato tem as informações pra gente. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em frente ao palco da grande final, estádio Monumental de Nunes, estádio do River Plate, mas que vai ser um estádio alvinegro. Isso eu não tenho dúvida, afinal de contas, a final são dois clubes brasileiros e alvinegros, mas aqui só tem espaço para um. Nesse espaço aqui onde eu estou, muito botafoguense por aqui. Sim, pô, com certeza. Nossa, que é a maioria, irmão. 40 mil botafoguenses aguardando a glória eterna. É, pouco tempo para chegar à final. E aí como é que fica? É ansiedade? Quer que a hora passe? Eu tá aproveitando para conhecer? Um pouco dos dois, né? Botafoguense espera muito por esse momento e cada minuto que passa a gente tá mais perto aí do placar para esse jogo. 2-0, vai ser emocionante. Eu quero um do Tiquinho pra gente cantar ai, 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 tá chegando a hora. Tá chegando a hora, literalmente, ansiedade total. A gente acompanhou, os times treinaram hoje, eles vêm fazer o reconhecimento do gramado logo mais. Botafogo tá pronto. Com certeza. Estamos só aguardando aí. Acredito que a gente vai ganhar, vai ser um jogo duro, mas o Botafogo tá preparado aí. Vamos lá, Fogão, vamos embora, hein? Agradeço aqui aos torcedores botafoguenses. Lembrando que Buenos Aires, olha, tá cheia de brasileiros de preto e branco. Tem muito botafoguense, mas também tem muito atleticano. O Atlético Mineiro que vai tentar o seu segundo título da Libertadores. O Botafogo vai tentar pela primeira vez conquistar essa competição. Como eu disse, a final será disputada nesse estádio, o estádio do River Plate. E olha, a torcida local, né, do River Plate certamente vai estar com a torcida do Botafogo, já que o Atlético Mineiro eliminou o River Plate na semifinal. As duas equipes, como eu disse, vem fazer o reconhecimento do gramado. A Monumental de Nunes vai ter uma coletiva de imprensa com o técnico de cada equipe, também com um jogador de cada equipe antes dessa grande final. As duas equipes que treinaram hoje pela manhã em centros de treinamentos distintos, né? O Atlético Mineiro no centro de treinamento do Defensa e Justiça e o Botafogo no centro de treinamento do Tigre. O Botafogo poupou seus jogadores titulares porque teve um jogo importante contra o Palmeiras na terça-feira. Os titulares ficaram de fora. O Botafogo tem um problema. O zagueiro Bastos, o angolano Bastos, não deve jogar. Ele tem uma lesão na coxa, ainda está sendo avaliado, mas a situação é bem difícil. Fora isso, o Botafogo está completo, assim como o Atlético Mineiro, que vai ter a volta de Arana, Gustavo Scarpa, será um grande jogo. A final brasileira, a final alvinegra aqui em Buenos Aires, e a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes diretamente aqui da Argentina. E uma cantora brasileira é a nova queridinha do mundo pop. Ela foi selecionada para cantar o hino nacional norte-americano no estádio do Miami Dolphin, na Flórida. Milhares de pessoas acompanharam a apresentação e se emocionaram com a voz perfeita e o talento dessa artista. A reportagem é da Cone Rocha.
Quem escuta essa voz não imagina que vem de uma brasileira. O hino nacional americano interpretado com perfeição por essa jovem de 21 anos. Mais de 60 mil pessoas se renderam ao talento da voz poderosa de Carol Doshi. Eu fiquei tão feliz de ter cantado o hino dos Estados Unidos em frente a milhares de pessoas. Foi um sonho mesmo. Fechei meu olho, parecia assim, um sonho. Eu não acreditei. Foi uma experiência muito massa, muito legal. Mas para chegar ao estádio do Miami Dolphins, Carol trilhou um longo caminho. Aos 4 anos, ela já dançava e cantava e foi mostrando aos poucos o seu grande talento. Mas a voz afinada chamou atenção além da família. A Carol começou a expressar o seu amor pela música, a paixão pela música ainda desde pequenininha. E de lá para cá ela vem crescendo, se aprimorando na música, até que ela conheceu o produtor Red One, que é um produtor altamente qualificado, lançou artistas famosos, e eu fico muito feliz de ela ter tido essa oportunidade de conhecer ele, foi um divisor de água na vida dela, e para nós ver tudo isso acontecer tem sido muito assim, gratificante. Foi a partir daí que Carol começou a se apresentar em eventos mundiais, como o New York Fashion Week e a COP28 em Dubai. E também eu estou muito feliz com o lançamento da minha primeira música chamada Montego com o Wiz Khalifa. O clipe foi um sucesso na internet, com mais de 1 milhão de visualizações na primeira semana. De lá pra cá, a Carol já é a mais nova promessa no mundo pop. Um dia a dia de ensaios, gravações, entrevistas. E não para por aí. A brasileira já está com a agenda cheia e o próximo show vai acontecer em dezembro. Me segue no Instagram, YouTube, I am Carol Doshi. E o mês que vem eu vou cantar no Jingle Ball aqui em Miami, na Arena. Então me segue nos todos os socials pra ver tudo. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês na próxima segunda-feira e você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite.